Abra então o Evangelho de Marcos, capítulo 4, qual meditaremos nesse momento final do capítulo, um famoso milagre do nosso Senhor, quando ele acalma uma tempestade. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 a 41. Acompanhemos a leitura, eu farei, vocês podem acompanhar mesmo assentados como estão. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Deus, obrigado por sua palavra, e que nesse momento ela seja uma vez mais uma nutrição poderosa para a nossa alma, que diante dela a tua luz resplandeça e nós sejamos uma vez mais alimentados e direcionados para onde o Senhor quer que nós possamos ir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos algumas certezas nessa vida, e uma das certezas é que nós vamos passar por momentos difíceis, né? Não há como colocar numa mesma frase viver e não sofrer, viver e não ter problema, viver e não passar por dificuldades. Todo ser humano, em sua existência, passará por algum tipo de dificuldade. Alguns pessimistas dizem que a vida é tão trágica que a gente já nasce chorando, né? A vida é tão trágica que nós já nascemos chorando. Aqueles extremamente pessimistas, há muitos pensadores, filósofos desse pessimismo, que olham para viver como uma tragédia e que nós estamos alternando entre dias de mais dor e menos dor, mas é fato que doer é um negócio que vai acompanhar a vida inteira, seja na alma, seja no corpo. Eu não chego a tanto pessimismo, porque eu sei que há bons dias, há vários momentos de sorrisos, de gargalhadas, de experimentar cuidado da parte de Deus sobre nós, mas é fato que nós passamos por dias maus. É fato que as lutas se apresentam. E esse momento da história do Evangelho de Marcos que nós estamos chegando agora é um momento de dificuldade dentro do que significava seguir a Jesus. Ainda que nós tenhamos aqui atravessado momentos nos quais o triunfo de Cristo era muito forte, porque as parábolas eram de um reino que começa pequenininho, mas cresce. Você via líderes religiosos poderosos vindo discutir com Jesus e Jesus destruindo os argumentos de todos eles. E talvez, nesse momento, os discípulos viam: uau, olha o tipo de mestre que nós estamos seguindo, como ele é forte, como ele é poderoso, como ele é bom de argumentar.
olha só os milagres que ele faz, olha as coisas que ele realiza. Estar com esse Jesus é bom demais. Mas só que agora, depois de tanto tempo ensinando, né, os últimos 3, 4 sermões aí, só parábolas e ensinamentos de Jesus, Jesus chega num momento em que ele vai descansar. Então o texto diz que naquele dia, qual dia? No mesmo dia que ele contou a parábola do grão de mostarda, que ele contou a parábola da semente, que ele contou a parábola da candeia, naquele mesmo dia, já estando tarde, né? Então ali pelo menos na entrada da noite, né? Entendendo aqui o contexto judeu de medida do tempo, em que o dia se encerra por volta das 18 horas, né? Então, provavelmente ali na travessia da tarde para a noite, Jesus disse, vamos para outra margem, vamos atravessar. E os discípulos então preparam o barco, Jesus se despede da multidão e eles vão. Jesus entra no seu barco junto com seus discípulos e eles começam a ir. E barco é um negócio interessante de pensar aqui. Que tipo de barco era esse? Nós temos uma evidência arqueológica muito boa, que é um barco de pescadores do primeiro século, que se você pesquisar no Google aí, não vai pesquisar agora, mas depois da sua casa você pesquisa, o barco de Jesus. É um barco de aproximadamente 8 metros de extensão por 2 a 2,5 metros de largura. Tá? Então existe um barco de pescadores do primeiro século lá no Museu de Israel, que te dá uma noção de que tipo de barco era esse. Então, uma embarcação relativamente pequena, de 8 por 2, suficiente para entrar ali 13 pessoas pelo menos, os 12 e Jesus. Então, nós não estamos falando de um iate, nós não estamos falando de um navio de cruzeiro, nós estamos falando de uma pequena embarcação. Eles então entram nessa embarcação para atravessar o Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré, porque ele não é um mar, ele é um lago. Só que ele não é um lago pequenininho, é um lago que tem 21 quilômetros por 13, então ele é bem grande. E ele está situado numa região geograficamente que ele pega, por um lado, um ar quente de uma corrente marítima que vem, e do outro, os ares frios que descem do Hermon. O Hermon é aquele monte de Israel que você já viu em fotos e vídeos, ou se você for a Israel, você deve tê-lo visto lá, né? Que tem até gelo na sua crosta lá em cima. Então, são dois extremos. Eu tenho praia, sol de um lado e gelo do outro. E essas massas se encontram exatamente nesse lugar onde está o lago, que está abaixo do nível do mar. Então, quando isso se junta, essas duas frentes se juntam, ventania, trovoada, e o lago vira de fato um mar nervoso. Começa a ter ondas a ponto de começar a trazer dificuldade para homens experientes na água como eram esses, pescadores. E as dificuldades começam, e o barco parece que vai virar. O texto diz que ele começa a se encher d'água no versículo 37, e que Jesus está na parte de trás, com seu travesseirinho, dormindo. Como eu disse para vocês hoje de manhã, eu me identifico muito com Jesus. Depois que eu peguei no sono, é um negócio assim abençoado demais. Me acordar é um desafio. Precisa assim de um esforço bem grande. E Jesus é um desses. Cansado de pregar, de curar, deitou no barquinho, e aí eu fico imaginando, água entrando, imagina você dormindo e água pegando no seu pé. Você está dormindo num lugar que já está alagado. Pensa no cansaço que Jesus estava e na tranquilidade que ele tinha também, de continuar o seu sono ali. Está o Senhor Jesus dormindo e os discípulos vão lá, dão um saculejo de Jesus, fala: Senhor, você não gosta de nós, não?
Não importa que a gente vá morrer, não. Não te incomoda nem um pouquinho o fato que nós vamos tudo afogar aqui agora e que a nossa vida vai acabar? E eu gosto muito da figura que acontece aqui, que o texto diz assim, e ele despertando, então eu imagino Jesus meio esfregando o olho assim, despertando, olha para toda a situação, e ele fala com uma revolta igual a gente fala com o menino. Fica calado, sossega. É isso que o texto diz. Jesus olha e fala, calma, emudece. E a água sossega. O texto diz que vem bonança. Há uma transformação cósmica ali. O vento para. O clima tempestuoso de céu cinza, de raios e trovões, se torna em dia ensolarado. Por causa da fala dele. Mais um dos muitos milagres que Jesus realiza. O texto diz claramente, o vento se aquietou e aconteceu uma grande bonança. E Jesus, depois de dar um sermão na água e no vento, ele dá um sermão nos apóstolos. Olha para eles e diz assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão omissos na hora de crer? Por que a fé de vocês é tão pequena? E a construção grega dessa segunda pergunta do versículo 40, como é que não tendes fé? Uma tradução que talvez ficasse mais enfática e mais fiel seria, como é que até agora vocês não começaram a crer ainda? A base da pergunta de Jesus aponta para trás, dizendo assim, tudo que vocês já viram e ouviram até agora vocês não acreditam? Até agora, eu estou dentro de um barco com vocês, e até agora vocês não entenderam que vocês não têm risco nenhum? Como é que vocês ainda não creem? Como é que ainda não têm fé? E aí eu imagino que, o texto diz que eles voltam a conversar entre si, então eu imagino que Jesus passa o sabão na água, né? Fica quieta a água, sossega, dá um sermão nos discípulos e fala, agora eu vou dormir de novo. E aí eles começam a conversar entre si. Possuídos de grande temor, eles começam a indagar uns com os outros. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Você leu há pouco com o pastor Pedro, conosco aqui na liturgia, o Salmo de número 29, do Senhor que preside os dilúvios, do Senhor que governa as águas. Não é Poseidon, é Cristo. Quem é esse que a criação o obedece? Não dá para fazer outra conexão que não seja com Gênesis 1. Quem é esse que pela sua palavra a criação se sujeita? As águas sabem quem as criaram. Os ventos sabem quem é que trouxe o vento à existência. As nuvens, os raios, os trovões, as árvores, as pedras, os astros no universo, em toda a sua extensão, todos sabem quem o fez e todos eles obedecem à voz do Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Ora, é aquele que pela sua voz tudo veio a existir. Imagina o spoiler, que mais tarde eles vão parar diante de uma sepultura de um homem morto há 4 dias, e Jesus vai falar assim, Lázaro, vem para fora. Quem é esse que nem a morte é páreo para ele? Quem é esse?
Mas a inquietação deles é: quem é esse homem? Talvez alguns deles pensassem: olha, nós estamos diante de um grande profeta, nós somos seguidores de um homem de grandes ensinamentos, nós estamos diante de um homem que traz consigo alguns sinais muito evidentes de que Deus está com ele. Mas agora ele traz uma evidência de que ele tem autoridade sobre algo que só o próprio Criador tem, sobre as forças da natureza, que nada pode detê-lo. E isso os deixa então estupefatos. Quem é esse? Quem é esse? E a minha expectativa em conversar com você aqui nessa noite é se você sabe quem ele é. Os discípulos não sabiam muito bem. Jesus atesta isso e eles mesmos atestam isso. Jesus, com sua pergunta, deixa claro que eles não tinham entendido. Jesus pergunta: até agora vocês não têm fé? Ou seja, até agora vocês não entenderam quem eu sou? E os próprios discípulos, no seu diálogo, reconhecem isso. Ué, quem é esse moço? Quem é? E talvez seja um terreno muito comum e tranquilo para nós olharmos com esse distanciamento, censurando os discípulos por dizer: ora bolas, como eles não sabiam quem era Jesus ainda. Mas ao trazer uma aplicação do texto da palavra para nós mesmos, não há outra coisa que eu possa fazer a não ser estender a pergunta para você: e você sabe quem ele é? Jesus certa feita fez isso com eles. Eles estavam dizendo: alguns dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, e Jesus olha para eles e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje eu trago a mesma pergunta para você. Você sabe quem ele é? Você sabe do que ele é capaz? Você conhece a identidade dele? Os primeiros filósofos da história diziam que a plenitude do saber, do conhecer, a plenitude da humanidade estava no conhecer a si mesmo. Era uma ordem: conhece-te a ti mesmo. Que a razão humana, o ser humano no seu próprio interior, teria todas as respostas na sua racionalidade. Então, a partir do momento que você experimentasse um autoconhecimento, você conseguisse encontrar verdades dentro de si, você estava experimentando uma evolução enquanto ser humano e crescendo enquanto ser humano, até se tornar alguém pleno. Então a gente tem isso lá em Sócrates. Sócrates entendia isso, ele falava que a gente tinha um parto da ideia, que as coisas estavam dentro de nós e nós íamos parindo a verdade, estava tudo dentro de nós. Quando a gente chega lá em René Descartes, do cogito ergo sum, penso, logo existo, está tudo dentro de você, dentro da sua cabeça. Sua existência está conectada na sua mente. Mas, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que a razão da vida, que as respostas não estão em conhecer a nós mesmos, mas em conhecer o Senhor. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o grande problema desses homens aqui não era o fato deles não se conhecerem, eles tinham ótimas habilidades para lidar com o mar revolto. Mas nesse momento aqui a crise deles era que eles se conheciam e eles sabiam que não davam conta de, pelas próprias técnicas, pelo próprio esforço, conseguir vencer aquela tempestade. O grande problema deles é que eles não conheciam de fato
quem estava com eles naquele barco. Mas e você? Você sabe quem Ele é? Você deve pensar, em primeiro lugar, que as tempestades virão, mesmo com Jesus por perto. Então, quando a gente diz você precisa conhecer quem Ele é, se você acha que Jesus é alguém que vai te privar ou te blindar para que nenhum tipo de problema, de dificuldade, de luta chegue na sua vida, você ainda não sabe quem Ele é. Quem Ele é? Ele é o Jesus que muitas vezes, pela sua própria vontade, nos leva para dentro de provações. Porque o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse, passemos para outra margem. Aí nós temos algumas possibilidades. Primeiro, Jesus não é onisciente e ele não sabia que ia ter uma tempestade. Você tem essa como uma possibilidade aceitável? Jesus não foi surpreendido pela tempestade? Não. Segundo, Jesus sabia, mas ele queria levar os discípulos para lá por um certo tipo de sadismo, e se eles não acordam na hora certa, pode ser que de fato eles viessem a morrer. Você acredita nessa? Ou terceiro, Jesus sempre sabia, e Jesus propositalmente os levou para lá porque havia um fator didático nisso tudo. É nessa que você acredita? Que é nessa que eu creio. Estar com Jesus não significa que não vamos passar pelas tempestades. Não significa que as lutas não virão. E eu não preciso te contar isso, porque você sabe. Sabe, você está andando com Jesus e o seu carro estraga. Você está andando com Jesus e você faz os seus exames lá e dá uns negócios meio estranhos. Você está andando com Jesus e você tem um filho, uma filha que está te dando umas dor de cabeça que o negócio está pesado. Você está andando com Jesus e o seu casamento não é perfeição. De vez em quando você e a esposa, você e o marido, tem uns momentos lá que a coisa ferve. Você está andando com Jesus e chega o final do mês, você passa a mão na calculadora e você tem que escolher qual boleto você vai pagar. Então, eu não preciso te informar que andar com Jesus significa que as lutas virão também. Porque muitas vezes Ele mesmo nos experimenta, Ele mesmo nos aperfeiçoa, nos lapida através desses momentos. A presença de Jesus não significa ausência de lutas, ausência de tempestades. Portanto, você sabe quem Ele é. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que Ele é aquele que está com você, mas que não vai te blindar de todos os sofrimentos na vida presente. Porque pode ser que alguém te vendeu esse falso Jesus. Seja crente, vem para a igreja e tal, e seus problemas se acabaram. Como dizia as organizações Tabajara lá do tempo da minha adolescência na televisão. Seus problemas se acabaram. Resolveu tudo. Você já viu programas de televisão que diziam isso. Eu converti e aí eu andava a pé, agora eu ando de Ferrari. Eu era empregado, agora eu tenho 5 empresas. Agora eu viajo para o exterior e não sei o quê. Não. Quem é Jesus? É aquele que muitas vezes vai permitir ou vai até nos conduzir para momentos de tempestade. Você sabe quem Ele é?
é aquele que está com você mesmo quando as coisas ruins acontecem. Segundo, quem Ele é? Ele é aquele que tem todas as coisas sob controle e não se apavora, que não perde as estribeiras em nenhum momento. Diante daquela situação caótica aos olhos humanos, o que Jesus fazia? Dormia. Dormia. Porque estava tudo sob controle. Mas parece que não estava, pastor. Tem hora que não é assim na vida da gente. A gente fica assim, será que o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo aqui? Nós não acabamos de cantar aqui agora mesmo. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Não tem hora que parece assim, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida aqui? Está vendo as lutas que eu estou experimentando? O Senhor está percebendo isso? Às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, e nós prontamente nos esquecemos de uma das características mais marcantes de Deus, que é a sua soberania. O que nós chamamos de divina providência. Porque nós podemos cair num extremismo de pensar apenas numa soberania de Deus para a salvação. De tipo, eu sei que quando tudo isso aqui acabar, eu vou para o céu. Eu tenho uma vaga garantida no novo céu e na nova terra, porque Jesus me salvou. Mas enquanto eu estou aqui, é livre-arbítrio total, e é liberdade total, e eu vou viver aqui de acordo comigo mesmo, e não há ninguém por mim. Nós, entretanto, cremos que somos servos desse Deus que dirige, que conduz, que governa, que preside todo o universo. Quem é Ele? Você sabe quem Ele é? Ele é o soberano, que tem absolutamente tudo sob controle. A sua vida não está desgovernada. Ela pode não estar sob o seu governo, que era o drama desses moços aqui. Nós perdemos o controle do barco. Nós não temos capacidade de manter esse barco em cima da água. Ele vai afundar. Toda a habilidade que nós temos não é suficiente para garantir a nossa sobrevivência. Então o desespero é, Senhor, nós vamos morrer, porque nós que entendemos de água, porque nós que entendemos de barco, porque nós que lidamos diariamente com esse negócio aqui, chegamos na conclusão que nenhum de nós tem capacidade, tem habilidade para manter a gente vivo. Nós vamos morrer. E essa é muitas vezes a nossa visão da vida. As minhas mãos não dão conta, os meus recursos são insuficientes, os meus meios não funcionam, as minhas habilidades não vão ser capazes de trazer uma resposta, de trazer uma solução. Logo, estou perdido. Logo, acabou. E aí, porque eu não enxergo nada em mim mesmo, nem nos meus semelhantes, que traga uma solução para mim, o que me resta? Desespero. Mas você sabe quem Ele é? Se você sabe quem Ele é, talvez você não precise ficar tão desesperado. A gente sofre, a gente chora, a tempestade vem, mas nós temos a capacidade de descansar naquele que tem todas as coisas sob controle. Ainda quando parece que não. Ainda quando parece que nós estamos
em um ônibus desgovernado morro abaixo. Fala assim, é tragédia na certa. Você pode dizer, Deus está no controle, como uma frase do vocabulário crentez vazia de significado, né? É um tapinha nas costas de alguém que está passando por um perrengue, dizer, Deus está no controle. Ou você pode de fato crer nessa verdade para os outros e para si. Deus está no controle. Ele governa tudo, Ele sabe o que faz. Inclusive, quando permite que passemos por momentos difíceis. Mas você sabe quem Ele é? As provações, por fim, nos levam a conhecê-lo mais. Esses moços passaram por essa situação e ao final dela eles viram uma nova manifestação, uma nova revelação de Cristo que era superior a todas que eles haviam experimentado até agora. Porque dessa vez eles ficam surpreendidos, quem é esse? Espera aí, até agora ele tinha pregado uns ótimos sermões. Até agora tinha um moço com a mão lá meio seca e ele curou aquela mão. Até agora eu vi ele curar algumas enfermidades. Mas agora, o céu, a água, o vento, tudo responder a ele de maneira imediata, como uma criança que conhece só o olhar do pai. Quem é esse? Você sabe quem Ele é? No meio da tempestade, no meio das lutas da vida, nós temos o privilégio de conhecer o Senhor mais de perto. Porque é assim na vida. Por exemplo, nós conhecemos médicos porque, infelizmente, em alguns momentos nós precisamos que a nossa saúde fosse cuidada. Nós conhecemos mecânicos porque um dia o nosso carro precisou ser consertado. Nós conhecemos borracheiros porque nossos pneus já furaram. As dificuldades nos levam a conhecer pessoas que trazem soluções. E as dificuldades da existência, as dificuldades da vida, as lutas para as quais homem nenhum tem resposta, quando estamos diante delas, nós somos apresentados a manifestações, revelações particulares do próprio Deus, que nos levam a experimentar algo sobrenatural da parte dele, como foi com Jó. O Jó, que é mencionado na palavra de Deus, antes de tudo, como um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal. E que depois de tudo, a conclusão dele, depois do sofrer, agora eu conheci Deus de verdade. Agora eu sei de fato quem Ele é. Antes era como se eu só tivesse escutado falar sobre Deus. Agora é como se eu estivesse o vendo de verdade. Meus irmãos, as tempestades vêm, as lutas vêm, e elas têm esse caráter didático para nos ensinar quem é o Senhor a quem nós servimos, quem Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o centro de tudo, como nós cantamos aqui nessa noite. Ele é a razão da nossa história, Ele é o diretor absoluto, condutor inigualável de todas as situações das nossas vidas.
É o Senhor que, ao som da sua voz, tudo e todos obedecem. É o Deus que, pelo seu mover, pelo seu agir, situações aparentemente insolúveis encontrarão solução. Enfermidades diagnosticadas como incuráveis experimentarão curas. Casamentos tidos como fadados ao divórcio, ao fracasso, verão a restauração de um lar próspero. Filhos tidos como perdidos no mundo voltarão à presença do Pai, rendidos de joelhos para andar com Jesus. Por quê? Porque nós conhecemos o Senhor, que é um promotor, um executor de milagres, que faz coisas grandiosas para a preservação daqueles que são seus. E muitas vezes, como esses discípulos, nós somos tímidos, nós não cremos, a nossa fé é fraca, a nossa fé é minúscula, nós oramos sem convicção. E assim como eles, talvez a fala de Jesus para nós fosse: meu filho, minha filha, você ainda não sabe quem eu sou? Você já viveu uma vida inteira e eu já cuidei tanto de você e você ainda não tem fé. Toda a provisão, todo o cuidado, todo o amor, toda a graça, tantos milagres, tantos livramentos ao longo de toda a sua vida e você ainda não crê. E você ainda não consegue descansar. E você ainda continua acelerado, desesperado, amedrontado, inseguro constantemente. Eu fico pensando em outros apóstolos mais tarde, que depois da ressurreição caminham um longo tempo com Jesus, preparam comida para Jesus, são os chamados discípulos do caminho de Emaús, e que é preciso chegar um momento onde Jesus parte o pão para eles se lembrarem e verem, é Ele. Às vezes a gente está nessa, a gente anda perto, Ele está falando, Ele está fazendo, e a gente ainda não viu, nós ainda não percebemos. O que eu sei é que Ele é inigualável, Ele é poderoso, Ele tem controle sobre tudo. Ele é aquele que pode decretar vida onde só tem morte, solução onde só tem problema, calmaria onde tem tempestade, cura onde tem enfermidade, paz onde só tem guerra. Ele, eu tenho convicção que Ele é todas essas coisas. O que muda é a nossa fé. Jesus não muda. Esse Jesus aqui é o mesmo. O que muda é a nossa fé. A pergunta de Jesus para eles é: como é que até agora vocês não acreditam? Como é que até agora vocês não perceberam quem eu sou? Mandar o mar ficar quietinho é fichinha para mim. Ele é aquele que salva pecadores da ira eterna, da condenação eterna. Ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a expressão exata do ser glorioso de Deus. Você sabe quem Ele é? Jesus foi um homem bom. Não, Ele é mais que isso. Jesus foi um mestre sábio. Não, Ele é mais do que isso.
Jesus foi um guru que trouxe uma boa forma de viver a vida. Não, ele é mais do que isso. Jesus era um profeta, um milagreiro, um curandeiro do primeiro século. Não, ele é mais do que isso. Jesus é alguém que cuida da minha vida financeira. Não, ele é mais do que isso. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que está à destra de Deus, soberanamente conduzindo todas as coisas, a quem o Pai sujeitou tudo, aguardando o momento da plena consumação, na qual Ele há de vir, para promover o nosso definitivo resgate. A minha palavra para você, principalmente para você que tem passado por momentos de lutas, de dificuldades, de angústias na sua vida, é uma palavra para que você medite fortemente sobre quem Ele é e o que Ele é poderoso para fazer. Se você, como eu disse hoje de manhã em outro contexto, mas se você talvez não é um cristão que está sofrendo como ateu, você precisa ser um cristão que sofre como cristão. Como é que sofre como cristão, pastor? Sabendo que Ele tem tudo sob controle, experimentando segurança porque eu sei em quem tenho crido, experimentando paz porque eu posso sossegar. Senhor, sossega a nossa alma e que no meio das tempestades e lutas da vida nós possamos experimentar essa paz de saber que o bom Mestre está conosco e as águas não poderão nos afogar, que as lutas não nos vencerão, porque maior é aquele que está em nós do que qualquer coisa nesse mundo. Que nós possamos caminhar em triunfo hoje, no aqui e no agora, sabendo que a enfermidade não pode nos vencer, sabendo que os problemas não podem nos vencer, que as lutas não podem nos vencer, porque nós temos aquele que é dono, soberano, Senhor sobre todas as coisas. E ainda que o nosso corpo mortal desfaleça, ainda que o peso das lutas sejam aqui aparentemente tormentosos para nós, nós sabemos que é leve e momentâneo, porque peso de verdade é o eterno peso de glória preparado para nós por Ti. Ó Deus, nos ajude a viver hoje, no aqui e no agora, com a mente triunfante, com um coração triunfante, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Salvador tem uma obra completa a ser executada na nossa história e que nós possamos sossegar, em nome de Jesus. E meu irmão querido, minha irmã, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Trino Deus seja e permaneça sobre todos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.